eu acho que isso, eu não consegui assimilar essas comparações, eu não consegui, dentro de campo, ter a autocrítica de saber que eu precisava, não que os franceses mudassem, mas que eu mudasse meu comportamento, que eu me adaptasse, que eu falasse a língua, que eu entendesse certas situações, né? Por exemplo, pô, esse jogo você não vai jogar porque tem jogo da liga lá, a gente quer montar um outro time. A gente não está acostumado com isso, brasileiro. Até hoje o brasileiro ainda sente, né? Poxa, o cara não joga, na próxima rodada ele é titular. E algo que eu não passava por minha cabeça porque eu estava acostumado no Atlético a ser idolatrado. Eu não digo nem que eu era mimado, mas assim, tinha um carinho especial, né? Justamente por saber do meu potencial, e lá é tratado como igual. Algo que é correto. Eu acho que hoje a gente sofre um pouco com o Neymar por isso, né? Por não existir essa questão, cara, você é igual a todo mundo. E você tem um talento acima dos outros, mas quando entra em campo você é 11 como os outros. Eu te passei por esse momento e demorei a ter start, até por não ter um staff que hoje em dia tem um coach, tem um psicólogo, tem um assessor de imprensa, tem tudo. Eu não tinha, era eu, meu empresário e Deus, né, cara? E até passou isso, cavalo em passa, como eu falei que eu não era um fenômeno, vieram outros jogadores que me atropelaram, e aí fiquei no caminho, você ficava triste. Quando eu volto para o Brasil, também não consigo jogar, e não consigo jogar literalmente, porque não tinha espaço. Os outros caras estavam melhor que eu, não existe desculpa. Quando o cara fala, se for perguntar para uma torcida do Cruzeiro, o cara nem lembra que eu joguei lá. Porque eu não tive assim, o cara jogou mal, me fala um jogo ruim meu, eu vou falar, me fala então qual jogo? Porque eu tive pouco espaço e por culpa minha, por não me dedicar, por estar ali no treinamento e não demonstrar que eu estava melhor. E no Corinthians eu me machuquei, cara. Eu tive 6 meses de contrato e 3 meses eu fiquei com o pé quebrado. Eles tentaram fazer uma reabilitação sem a intervenção cirúrgica no quinto metatarso. Eu voltei rápido, em 3 semanas eu estava treinando, pum, quebrei de novo, no mesmo lugar. Então, assim, foram vários fatores que não é desculpa, e eu sempre ponho, né, bato isso muito firme, que o grande culpado fui eu. Porque se eu tivesse realmente me dedicado mais, e sabotado menos, eu não teria nem voltado para o Cruzeiro e Corinthians, né? Então, assim, tudo isso aí depois é consequência dos erros que eu cometi lá na França. E bem É, erros próprios, né? qual que era o teu time de infância? Você Corinthians. era Corinthians, é isso que eu ia fazer essa relação aí, porque eu achava que era o Corinthians mesmo, e deve dar um sentimento estranho, porque você torcia para o time, torce para o time, queria jogar, vestir aquela camisa e não consegue, até por causa das lesões. Decisão, mas decisão totalmente paixão, assim, e mais uma vez errada, equivocada. Eu vou pro Corinthians, que tinha o David, o Gil, o Leandro, contrataram o Liedson junto comigo, 5 atacantes do Caramba, mesmo né? nível, É. e o Liedson ainda um grau acima, porque ele chega muito bem no Flamengo, então eu chego como patinho feio. É óbvio que eles dariam muito mais credibilidade, muito mais moral pro Liedson. E o Tite deve ser puto comigo até hoje, desculpa o palavrão, porque eu deixei eles na mão lá, e era para eu ser um atacante do Grêmio naquele ano, e preferi ir pro Corinthians. Mais uma vez, decisão totalmente equivocada. Eu digo para vocês até do Rennes, é fácil eu falar hoje, né? Porque financeiramente, eu e Petralha, a gente teve uma conversa bem aberta, assim. Financeiramente mudou minha vida, então até hoje eu vivo tranquilo pela transferência que eu tive do Rennes. Na época ainda tinha os 15%, então eu sempre fui bem conservador, bem tranquilo. Me ajudou a eu ter a vida que eu tenho hoje. Mas pensando profissionalmente, foi uma decisão totalmente equivocada. Eu tinha que ir para um clube grande, talvez desse clube grande ser emprestado para um time pequeno, como foi o Adriano, enfim, como outros jogadores que também tiveram dificuldade no início, tiveram sucesso depois. Então, Você falou da Inter, né, Lucas? Você chegou a citar a Inter. Que outro time ali que estava também na briga, que você achou que... assim, de concreto, só a Inter, né, que era o certo mesmo, que eu pensei que eu tinha sido já vendido. Era aquela coisa, vou jogar com fenômeno. Tem um quê de frustração de não ter conseguido isso. E o outro que muitos falaram, mas não chegou até mim, assim, que era do Olympique de Marselha, que era o Abel que estava, e ele tinha levado o Adriano. Mas, assim, mostrar contrato na minha mão, só da Inter mesmo. Que aquilo lá eu só não, infelizmente, né, não dá para você ficar vivendo, mas foi uma situação bem frustrada, assim. Mas depois sempre o Petralha falava, cara, mas financeiramente é melhor, nesse lugar você vai jogar mais. Então, teve esse poder de convencimento E, e e, e não tem você arrependimento. tem
E o arrependimento depois do Cruzeiro, quando você foi para o Corinthians, você podia ter ido para o Grêmio, chegou a conversar com o Tite, estava encaminhado já, é isso? Não sei se vocês lembram a época, vocês estão velhos igual eu, né, cara? Era PTA que falava. Hoje em dia, né, o bilhete eletrônico, eu tinha o PTA na mão, tudo certo, tudo pronto. O Cruzeiro já tinha me liberado, já tinha falado com o Luxemburgo, tudo prontinho para ir pro Grêmio. Só que aí eu tive uma decisão, mas assim, teve um problema ali de empresário, né, negócio de comissão, e um dia depois aparece o Corinthians. Eu falei, não, esquece o Grêmio, vamos embora. Vamos embora. Mas não tinha assinado o contrato, mas tinha um acordo verbal, assim, encaminhado. Mas então, até hoje, se considera que é uma decisão errada essa? Ah, sim. Eu tive algumas... eu sei do meu potencial quando eu olho alguns vídeos meus, assim, né? Principalmente no Atlético e no Botafogo, que foi aquele de Ribeirão. Inclusive, jogando no Botafogo, fui para a seleção brasileira. Eu vejo que eu tive uma carreira mal administrada, porque eu poderia ter ido muito mais longe. O crédito que eu tenho no Atlético, o respeito, o carinho, a idolatria, isso nada compra. Para mim está ótimo, é fantástico isso, até de vocês da imprensa, né? Como eu nunca tive problema de relação, é gostoso, me satisfaz, me deixa eu satisfeito de tudo que eu fiz na carreira, mas vira e mexe, você fala, poxa, eu poderia ter ido mais, né? Eu sei do meu potencial, poderia ter chegado mais longe. Eu ia fazer uma comparação aqui, eu não sei se ela é correta ou não, mas você jogou com o Luiz Fabiano, né? Não sei se virou muito amigo dele ou não. Somos irmãos. E ele teve uma carreira de bastante sucesso na Europa, no Sevilha, ele fez muitos gols lá, mas se imaginava que você poderia ter uma trajetória parecida, não sei se no mesmo nível que ele teve lá, mas uma coisa parecida, né? Sim, Fernando, é justamente isso. Eu até acho que ele, como finalizador, assim, ele tinha um potencial melhor que o meu. Não é porque ele é meu irmão, eu vou puxar o saco dele, mas eu gostava do estilo dele. E apesar dele ser forte, ele também sabia jogar, né? Ele tinha qualidade técnicas também. Mas se você pega meu histórico, eu vindo de seleções de base, desde o Botafogo de Verão. Então, a minha geração, o Ronaldinho um ano mais novo, o Luiz Fabiano um ano mais novo, mas aí Fernandão um ano mais velho, todos esses eu pegava eles na seleção. Edu Schmidt. Você estreou como profissional com 16 anos lá no 16 Botafogo, anos. né? Então, assim, e chego no Atlético, poxa, difícil você jogar no Atlético que já tinha uma história aí de grandes atacantes, né? Eu venho, não vou nem Jackson, Sucupira, que esses aí, né, são ídolos, né, que ficaram na prateleira ao concurso. Mas eu pego geração Washington Assis, Paulo Henrique, Oséias, o Tuta e o Varley ali, então para mim era uma pressão também, poxa, ter que substituir. E, cara, na minha época eu não lembro da torcida ficar com saudade assim deles, porque realmente eu consegui retribuir dentro de campo, corresponder, ter títulos, ter gols importantes, e a sequência aí como eu falei, é tudo por decisões erradas, né? Tomadas de decisões erradas nas escolhas dos clubes, decisões erradas depois de estar no clube, de não me comprometer como profissional. Eu não digo nem de balada à noite, que eu casei muito cedo, assim, mas esse comprometimento de saber que você tá mal e você precisa melhorar e treinar mais e se dedicar mais, isso eu não tinha esse discernimento, então isso me atrapalhou muito.